Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e neste vídeo a gente vai ter uma aula sobre os principais pontos do CPC 04, ativo intangível. Como o próprio nome está dizendo, a gente vai ver os principais pontos, a gente não vai abordar a norma como um todo, tá? Mas é o mínimo básico assim, para a gente ter um bom entendimento sobre CPC 04, ativo intangível, tá bom? Antes da gente iniciar a aula, deixa eu fazer dois pedidos para você. Primeiro, se você gostar dessa aula, gostar desse vídeo, dá uma curtida, deixa um joinha, dá um like aqui nele, tá? Que ajuda muito a que nosso trabalho cresça e alcance cada vez mais pessoas. Segundo pedido é, se você tem interesse em contabilidade, está estudando intangível ou algum outro assunto e ainda não está inscrito ainda aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho da notificação, que você aproveita os mais de 300 vídeos que a gente tem por aqui e ainda vai ser sempre avisado quando sair conteúdo novo, tá bom? Então dá essa moral aí pra gente. Então é isso, pessoal. Pedidos feitos, vamos dar início à nossa aula, falando de CPC 04, ativo intangível, principais pontos. Primeira definição, né? Ativo intangível, ele é um ativo não monetário identificável sem substância física. Importante, né? Então, ele é um ativo não monetário, identificável e sem substância física. Não monetário por quê? Se eu tiver algum dinheiro em conta corrente, alguma aplicação financeira, não é tangível, mas é monetário, então não se enquadra no ativo intangível, tá? Identificável é um cuidado que se teve na definição para separar o ativo intangível de ativos não identificáveis separadamente, tá? E sem substância física, porque é uma característica clássica inerente, né, ao ativo intangível, tá? Segue. As entidades frequentemente despendem recursos ou contraem obrigações com a aquisição, desenvolvimento, manutenção ou aprimoramento de recursos intangíveis, como conhecimento científico ou técnico, projeto e implantação de novos processos ou sistemas, licenças, propriedade intelectual, conhecimento mercadológico, nome, reputação, imagem, marcas registradas, incluindo nomes comerciais e títulos de publicações. Exemplos de itens que se enquadram nessas categorias amplas são softwares, patentes, direitos autorais, direitos sobre filmes, lista de clientes, direitos sobre hipotecas, licença de pesca, cota de importação, franquia, relacionamento com clientes, fornecedores, fidelidade de cliente, participação no mercado e direito de comercialização. Então, os exemplos de ativos intangíveis são infinitos, né? São muitos. Tá? Dando sequência. Porém, nem tudo que é descrito no item anterior se enquadra na definição de intangível, porque nem tudo que está ali é, primeiro, identificável, né? Nem tudo que está ali eu consigo identificar separadamente, nem tudo é controlado, né? Nem tudo ali eu tenho um controle em cima daquilo, e nem tudo é gerador de benefício econômico futuro. São três características também fundamentais para a gente definir o ativo intangível. Caso um item abrangido pelo presente pronunciamento não atenda à definição de ativo intangível, o gasto incorrido na sua aquisição ou geração interna deve ser reconhecido como despesa quando incorrido. No entanto, se o item for adquirido em uma combinação de negócios, passa a fazer parte do ágio derivado para expectativa de rentabilidade futura, goodwill, né? Reconhecido na data da aquisição. Tá? Então, se ele parece ser intangível, mas não atende a todas as características de intangível, os gastos envolvendo ele serão despesas, tá certo? Partindo agora para reconhecimento e mensuração, que é a parte mais importante, eu diria, do pronunciamento mais extensa, começa-se dizendo o seguinte, ó, um ativo intangível deve ser reconhecido apenas se for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis aos ativos são gerados em favor da entidade, isso aqui está diretamente ligado ao CPC 00, e o custo do ativo possa ser mensurado com confiabilidade, também está ligado diretamente ao CPC 00. E aí, ponto bem importante, ó, um ativo intangível deve ser reconhecido inicialmente ao custo. Essa seria a regra geral, tá? Agora vamos para casos específicos. Primeiro, o custo de um ativo intangível, quando ele é adquirido separadamente, inclui o seu preço de compra, acrescido apenas de impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra. Então, se tiverem impostos recuperáveis, não são incluídos no preço do intangível, tá? Depois de deduzidos também descontos comerciais e abatimentos. E B, qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo para a finalidade proposta.
Aí a norma segue. O reconhecimento dos custos no valor contábil do intangível termina quando esse ativo está nas condições operacionais pretendidas pela administração. Portanto, custos incorridos no uso ou na transferência ou reinstalação de um intangível não são incluídos no seu valor contábil, tá? Então, os custos atribuíveis para aquele intangível ficar em condições de funcionamento vai compor o valor dele. Está em condições de funcionamento, custos posteriores não são incluídos no seu valor contábil, ok? Isso para ativos adquiridos separadamente. Para ativos intangíveis adquiridos em combinação de negócios, quais são as regras? O seu custo ele deve ser o valor justo na data de aquisição, a qual reflete as expectativas dos participantes do mercado na data de aquisição sobre a probabilidade de que os benefícios econômicos futuros incorporados no ativo serão gerados em favor da entidade. Os gastos subsequentes de projeto de pesquisa e desenvolvimento em andamento, adquirido separadamente ou em combinação de negócios e reconhecido como intangível, deve ser reconhecido da seguinte maneira. Então, estamos falando aqui agora de pesquisa e desenvolvimento, tá? Seja adquirido separadamente ou em combinação de negócios. Fase de pesquisa, despesa. Fase de desenvolvimento, mas não atende os critérios de reconhecimento de intangível, despesa. Fase de desenvolvimento e atende os critérios de intangível, é adicionado ao valor contábil do intangível, tá certo? Então, projetos de pesquisa e desenvolvimento, quando são adquiridos, mesmo em separado ou numa combinação de negócios, 3 possibilidades. Fase de pesquisa, despesa. Fase de desenvolvimento, atende aos critérios do intangível? Não, despesa. Atende aos critérios do intangível? Sim, começa a ser reconhecido dentro do valor contábil do intangível. Tá? Ponto importante também sobre os ativos intangíveis. E sobre os ativos agora adquiridos por meio de subvenção ou assistência governamentais, que são tratados pelo CPC 7, que trata justamente de subvenção e assistência governamentais. O pronunciamento diz o seguinte: em alguns casos, um ativo intangível pode ser adquirido sem custo ou por valor nominal por meio de subvenção e assistência governamentais. Isso pode ocorrer quando o governo transfere ou destina à entidade ativos intangíveis, como direito de aterrissagem em aeroporto, licença para operação de estações de rádio ou de televisão, licença para importação ou cotas ou direitos a acesso aos recursos restritos. Então, vamos ficar aqui com o direito de concessão de rádio e TV, né? Rádio e TV a gente sabe que são espaços públicos, né? Que têm seu direito de concessão cedido a empresas privadas para que elas funcionem. Como é que eu reconheço isso? Aí vai ser dito, uma entidade ela tem a faculdade de reconhecer inicialmente ao valor justo, tanto o intangível quanto a concessão governamental. Se a entidade optar por não reconhecer ao valor justo, ela reconhece ao valor nominal acrescido de qualquer gasto que seja diretamente atribuído à preparação do ativo para uso pretendido. Então, não tem hierarquia, tá? Ela pode reconhecer ao valor justo ou pode reconhecer pelo valor nominal acrescido dos custos para que aquele intangível fique em condições de uso. Não existe hierarquia no caso de intangível adquirido por meio de subvenção ou assistência governamental. Já quando há permuta de ativos, a situação muda um pouco de figura, porque, veja, um ou mais ativos intangíveis podem ser adquiridos por meio de permuta, né, por troca, um ativo pelo outro. Não monetários ou conjunto de ativo monetário e não monetário. O ativo ou ativos, objeto de permuta, podem ser de mesma natureza ou diferente. O texto a seguir refere-se apenas à permuta de ativo não monetário por outro. Todavia, o mesmo conceito pode ser aplicado a todas as permutas descritas. O custo do ativo intangível é mensurado pelo valor justo. Então, agora existe uma hierarquia. Eu vou mensurar valor justo. Regra. Exceção A. Exceção A. A operação de permuta não tem natureza comercial. Ou exceção B. O valor justo do ativo recebido ou cedido não pode ser mensurado com confiabilidade. Nesses casos, vai ser mensurado, né, já que não pode ser mensurado ao valor justo, vai ser determinado pelo valor contábil do ativo cedido. Então, eu vou ter o valor de custo, né? Só que atribuído pelo que eu cedi em troca. Se eu cedi um ativo que valia 20 mil, que vai entrar, fica por 20 mil também, tá certo? Então, fazendo um geralzão, ativo intangível adquirido separadamente, custo. Ativo intangível adquirido junto numa combinação de negócio, valor justo.
Ativo intangível é adquirido mediante subvenção governamental. Tanto faz valor justo ou custo, ou valor contábil, né? O valor de custo mesmo. E permuta de ativos, primeiro o valor justo, se não puder ser usado o valor justo, determina-se pelo custo. Tá? Então, esses 4 tratamentos, não esqueçam, são 4 tratamentos importantes e distintos entre si para os ativos intangíveis. Tá? Vamos lá. Sobre o ágio da expectativa de rentabilidade futura, o nosso goodwill, gerado internamente. O que é que a norma diz? Goodwill gerado internamente não deve ser reconhecido como ativo. Ponto final, não tem o que discutir. Sobre o ativo intangível gerado internamente. Caso a entidade não consiga diferenciar a fase de pesquisa e de desenvolvimento de um projeto interno de criação de um ativo intangível, o gasto vai ser sempre tratado como da fase de pesquisa, ou seja, vai ser sempre despesa, a menos que ela consiga separar a fase de pesquisa da fase de desenvolvimento. Isso para o ativo gerado internamente. Tá? E aí segue ainda. Nenhum ativo intangível resultante de pesquisa deve ser reconhecido. Gasto com pesquisa deve ser reconhecido como despesa quando incorridos. Um ativo intangível resultante de desenvolvimento deve ser reconhecido somente se puder demonstrar todos os aspectos a seguir enumerados. Aí vai de A a F. Tá? Se não puder ser reconhecido conforme tudo aqui que prevê os itens A a F, despesa também. Mas para ser reconhecido, né, o valor I sendo reconhecido como intangível, como valor contábil intangível, precisa de quê? A, viabilidade técnica para concluir o ativo intangível, de forma que ele seja disponibilizado para uso ou venda. B, intenção de concluir o ativo intangível e de usá-lo ou vendê-lo. C, capacidade de usar ou vender o ativo intangível. D, forma como o ativo intangível deve gerar benefícios econômicos futuros, entre outros aspectos. A entidade deve demonstrar a existência de mercado para produtos do ativo intangível, para o próprio ativo intangível, ou, caso se destine ao uso interno, a sua utilidade. Disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequados para concluir seu desenvolvimento e usar ou vender o ativo intangível. E F, capacidade de mensurar com confiabilidade os gastos atribuíveis ao ativo intangível durante seu desenvolvimento. Então, tem que cumprir de A a F para que você, quando gere um ativo intangível internamente, reconheça-o como sendo um ativo intangível de fato, né? Vai reconhecendo isso no valor contábil do intangível. Tá? Sobre o ativo interno gerado, o ativo intangível gerado internamente, há ainda uma observação importante. Marcas, títulos de publicações, listas de clientes e outros itens similares gerados internamente não são reconhecidos como ativos intangíveis. Ponto. A norma é clara quanto a isso. Por quê? Aí a norma vai dizer: os gastos incorridos com marcas, títulos, listas de clientes e outros itens similares não podem ser separados dos custos relacionados ao desenvolvimento do negócio como um todo. Dessa forma, esses itens não devem ser reconhecidos como intangíveis. Então, essa é a justificativa que a norma dá. Discordo da justificativa. Bom, está na norma, é assim, é claro, não tem discussão. Tá? Marca, título de publicação, lista de clientes e outros ativos similares gerados internamente não são reconhecidos como intangíveis. Ok? Não quer dizer que eles não sejam intangíveis, mas não se reconhece na contabilidade. Tá bem? Sobre a vida útil, vai ser dito o seguinte: a entidade deve avaliar se a vida útil de um ativo intangível é definida ou indefinida. E no primeiro caso, ou seja, tendo vida útil definida, a duração ou volume da produção ou unidades semelhantes que formam essa vida útil. A entidade deve atribuir vida útil indefinida a um ativo quando, com base na análise de todos os fatores relevantes, não existe um limite previsível para o período durante o qual o ativo deverá gerar fluxo de caixa líquido positivo para a entidade. Então, um ativo vida útil com vida útil indefinida, ou intangível, não quer dizer que a vida útil é infinita, tá? A gente não consegue determinar mais ou menos qual é o prazo de vida. Não quer dizer que é uma vida útil infinita, não. Indefinido não é sinônimo de infinito, tá? A contabilização de ativo intangível baseia-se na sua vida útil. Um ativo com vida útil definida deve ser amortizado, enquanto que um ativo intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado. Sobre a amortização do ativo intangível, tem uma observação importante, tá, pessoal? Não confundir com a depreciação atribuída aos ativos imobilizados. Conceitualmente, a gente deprecia ativo imobilizado
e amortiza ativo intangível. Conceitualmente, existe uma distinção entre amortização e depreciação. Porém, o próprio CPC 04 ele vai citar como métodos de amortização o método linear, ou das cotas constantes, são similares, método da soma dos dígitos, ou método da depreciação decrescente, o método dos saldos decrescentes, ou método das unidades produzidas. A forma de calcular e a forma de fazer o lançamento são muito parecidas com a da depreciação, mas conceitualmente existe uma diferença entre amortização e depreciação, tá? Se você não conhece bem esses três métodos, que são os apresentados tanto no CPC 04, ativo intangível, para a amortização, quanto o método de depreciação, que também leva o mesmo nome, no CPC 27, eu vou deixar aqui no card e está na descrição do vídeo também como é que a gente faz esse cálculo pelo método linear, método da soma dos dígitos e método da unidade produzida. O vídeo aqui que está na descrição do vídeo e no card é o vídeo com exemplos de depreciação. Conceitualmente, repito, existe uma diferença entre depreciação e amortização. Mas a forma de fazer o cálculo é a mesma, tá? Então, serve para a amortização o que tem em depreciação nos três métodos. Lembrando só que a gente vai sempre mudar o nome. Quando é intangível, é amortização. Quando é imobilizada, é depreciação, tá bem? Então, fica aí a sugestão, caso você queira conhecer esses três métodos. Para a gente finalizar, é dito o seguinte, são outros pontos importantes. O período e o método de amortização do intangível com vida útil definida deve ser revisado pelo menos ao final de cada exercício. Caso a vida útil prevista do ativo seja diferente das estimativas anteriores, o prazo de amortização deve ser devidamente alterado. Se houver alteração no padrão de consumo previsto, o método de amortização deve ser alterado para refletir essa mudança. Ainda, de acordo com o pronunciamento CPC 01, redução ao valor recuperável de ativo, a entidade deve testar a perda de valor dos ativos intangíveis com vida útil indefinida, comparando seu valor recuperável com o valor contábil. Então, para os de vida útil definida, temos a amortização, que vai ser revista de tempos em tempos. Para os de vida útil indefinida, a gente aplica a redução a valor recuperável. Consiste no seguinte, valor em uso ou valor de mercado. Dos dois, a gente escolhe o maior para substituir o valor contábil, desde que ambos sejam menores que o valor contábil. Se eu tiver um dos dois, não precisa nem ser os dois. Se eu tiver um dos dois, valor em uso ou valor de mercado, um dos dois maior que o valor contábil, eu deixo como está. Tá? Agora, se os dois estiverem abaixo do valor contábil, eu escolho o maior dos dois e substituo. E eu faço isso com que frequência? Anualmente e sempre que existem indícios que esse ativo intangível tenha perdido valor. Tá bom? Então é isso, pessoal. Esses são os principais pontos do pronunciamento CPC 04. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou daqui do vídeo, da aula, dá uma curtida, dá um joinha, deixa um like aqui no vídeo, tá? Que ajuda bastante o nosso trabalho. Se não está inscrito ainda aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho da notificação para ser sempre avisado quando sair conteúdo novo e, claro, dar aquela força ao nosso trabalho aqui. Meu muito obrigado por ter acompanhado até o final. Um forte abraço e até o próximo vídeo.